Quanto custa morar sozinha? Vim responder essa questão pra vocês. E vou logo dizendo, pra mim foi de um jeito e pra você pode ser de um jeito totalmente diferente. Então aqui eu vou tentar falar sobre qual foi a minha experiência, como foi quando eu saí de casa, quanto eu gastei e quanto eu gasto hoje. Então, quando eu saí de casa foi algo muito do nada. Assim, não foi do nada pra mim, porque eu já tava pesquisando imóveis há muito tempo, porque eu queria sair de casa desde sempre. E aí eu tava na LX, entrei na LX para pesquisar sobre apartamento, casa para alugar. E aí eu fiquei, sei lá, uns 3, 4 meses só nisso, pesquisando. Então a primeira dica já vem agora, pesquisem muito. Eu pesquisei uns 3, 4 meses e eu ainda consegui me ferrar bastante para alugar imóvel e assim, foi um estresse que eu não desejo para ninguém. Porque a minha ansiedade foi lá pra cima com essas coisas, porque achei que ia dar certo e deu errado, achei que ia dar certo e deu errado. Então, minha primeira dica é essa, pesquisem muito. Se eu não tenho emprego agora, pesquisa. Você quer sair de casa? Vai pesquisando aos poucos, vai vendo o que é que tem, o que é bom, o que não é. Porque aí você já tem uma ideia muito boa quando você realmente for sair. E nisso, na minha cabeça, não ia sair naquele momento. Isso foi final do ano 2020. Eu já trabalhava, né, gente? Óbvio. Porque primeiramente você tem que ter uma renda sua para você conseguir sobreviver, se sustentar. Então eu já tinha uma renda fixa minha. E aí o passo 2 pra mim foi botar na ponta do papel, na ponta do lápis, né, no caso. Botar na ponta do lápis os meus gastos, os gastos que eu teria futuramente, ou seja, luz, água, internet, aluguel, alimentação, que são os gastos básicos de uma casa que você vai ter que pagar todo mês. Que aí eu anotei aqui, inclusive, pra falar pra vocês. Eu ganho R$ 1.100. Com alguns descontos fica lá 1.050, 1.045, por aí, depende do mês, às vezes mais, às vezes menos. Eu ainda não vou detalhar aqui os gastos, porque eu vou deixar isso mais pro final do vídeo, porque agora eu quero contar um pouco de como foi quando eu saí de casa. Quando eu saí de casa, eu não saí num bom termo com a minha mãe e com o meu pai. Então, assim, não saí de boa, saí meio obrigada. Então, não levei basicamente nada da minha casa. Não levei minha cama, não levei meus móveis, não levei nada. Só minhas roupas, minhas coisas no geral. As coisas que eu tinha comprado com meu dinheiro. E aí, eu queria pesquisar algo que já fosse mobiliado, né? Algum lugar. O que é que eu fiz? Eu fui na LX, como eu tinha dito antes, pesquisei e fui pesquisar pra dividir apartamento com alguém, com alguma menina. Fui pra morar com essa menina e já era todo mobiliado, já tinha fogão, já tinha geladeira, já tinha mesa, já tinha sofá. E aí eu só precisava levar minhas coisas do meu quarto, né, no caso, que eu não tinha nada, basicamente, porque nem o ventilador da minha casa eu levei. Então eu fui com a cara e com a coragem, só com o dinheiro do salário que eu tinha daquele mês. Mudei para essa casa dessa menina, que era um apartamento em um condomínio. E lá eu fiquei por uns 2 ou 3 meses, acho que foram 2 meses. No caso, eu fiquei janeiro e fevereiro lá. E aí, quando foi no meio de fevereiro, ela me informou que ela ia voltar para a cidade dela, para outro interior, que era onde a família dela morava. Nisso já foi um baque muito grande, porque eu achei que tava dando tudo certo, tava tudo se encaminhando bem. E aí ela vem e fala que ia ter que se mudar. Aí eu fiquei um pouco assim, né? De boa, ela vai e aí ela deixa o contrato comigo e eu arranjo outra pessoa pra morar. Não era tanto estresse. Só que o dono do apartamento também nesse mesmo período falou que queria vender o apartamento. Ou seja, era pra desocupar. E aí outra coisa que eu vou falar pra vocês agora. Ela não tinha assinado o contrato, ou seja, ele podia botar a gente pra fora a qualquer momento. E ele ainda foi bonzinho porque ele ainda deu um tempinho pra gente. Mas assim, ela não assinou o contrato e eu não sabia disso. O mínimo que eu devia ter feito era ter perguntado sobre tudo pra ela, do contrato e tal. Mas eu não fiz isso, né? Outro erro meu, né? Não ter perguntado sobre tudo. Perguntem, gente, perguntem sobre tudo quando vocês forem mudar para morar com outra pessoa. Perguntem tudo, porque aquela pessoa vai morar com você. Então você tem que saber o mínimo da pessoa. E das coisas que estão em volta do apartamento. Eu já tava muito pra baixo com isso, porque eu tinha acabado de sair de casa. E eu tava dando tudo errado na minha vida. Então, assim, eu tava bem pra baixo, a minha ansiedade tava lá em cima. Só que aí eu tinha que ajudar outra pessoa pra morar, né? Porque a menina que morava comigo ia voltar pra cidade dela. Aí eu fui na OLX novamente. OLX, muito obrigada, você me ajudou muito. Fui na OLX, botei lá um anúncio que eu queria alugar um apartamento com outra pessoa. Só que teve um porém. O apartamento que eu estava já estava mobiliado, já tinha fogão, geladeira, sofá, mesa, tudo bonitinho. Num próximo que eu iria, provavelmente não estaria mobiliado, porque eu tive a sorte de encontrar um apartamento mobiliado.
Mas os próximos quem ia alugar seria eu, então não tinha nada, eu não tinha nada, gente, nada. Aí o primeiro passo, né, foi comprar um fogão. Eu comprei um fogão da Mundial, que é um fogão que é ligado à energia, ele é 2 bocas. Que assim, me salvou muito, me salvou até um dia desse eu usava ele, pra vocês terem ideia, porque ele é perfeito. É meio salgado o preço, foi 190, 180, por aí, acho que foi 190. Comprei na Amazon e chegou rápido até. Comprei o fogão elétrico, né, na energia, e um ventilador, porque eu não tinha ventilador. Eu não levei o ventilador da minha casa, então eu estava dormindo sem ventilador. E na minha cidade é muito quente. Então, assim, minhas noites não eram das melhores. Só que, né, é uns perrengues que você passa, mas você sai de casa sabendo que você vai passar por isso. Então, vão sabendo que vocês vão passar por muito perrengue, gente. Muito perrengue mesmo. Mas no final vale a pena, viu? E nesse meu tempo eu arranjei uma outra menina pra morar comigo. Ela não era estudante, mas ela tinha quase a mesma idade que eu. Era mais nova que eu, era mais nova 2 anos. E aí, tudo bem, deu certo, a gente se mudou para esse apartamento, era no condomínio ao lado, inclusive, e aí deu tudo certo, a gente se mudou, a gente pagou o calção, né, porque o calção é aquilo que você paga assim que você entra, então você tem que entrar no apartamento já tendo o dinheiro do aluguel, porque você paga esse calção, que é a sua forma de segurança. Quando você vai sair do apartamento, você tem um mês para ficar sem precisar pagar aluguel, ou ele te devolve esse calção que você deu. Aí entramos no apartamento, pagamos o calção, só que o contrato, de novo, o contrato. Eu não me liguei nisso, que eu deveria ter pedido a ele o contrato. Eu só deveria ter mudado quando eu estivesse já com o contrato em mãos, já assinado. Mas não, eu estava naquela euforia de querer me mudar logo para acabar com aquele problema que eu estava tendo ali no outro apartamento. E aí, entrei no apartamento, não assinei o contrato. Não façam isso. É a terceira dica que eu vou dar. Não entre no apartamento sem assinar o contrato, gente. Não entre no apartamento sem assinar o contrato, porque isso vai dar muita dor de cabeça, como deu pra mim. Isso foi no final de fevereiro, né? Eu entrei nesse apartamento, não assinei o contrato, fiquei fevereiro, março, até o final de março, mais ou menos, meio de março ali, entre 15 e 16 de março. Foi quando ele falou, o dono do apartamento, que estava a fim de vender o apartamento. Esse cara, né? Esse dito cujo. E aí o contrato, antes disso, eu ficava pedindo a ele pra eu assinar, porque aí eu percebi, nossa, eu não assinei o contrato, então eu não tenho segurança nenhuma nesse apartamento. A qualquer momento ele pode me botar pra fora. Isso eu já tava, acho que só pressentindo que ia acontecer, porque foi dito e feito. Ele falou que queria vender o apartamento, nananana, e eu não tinha assinado o contrato, então eu tava de mãos atadas, não podia fazer nada, porque eu não tinha contrato, não tinha nada. Aí o que é que eu fiz? Pedi a ele de volta o calção que eu tinha dado, né? Porque eu não ia ficar lá mais nem um minuto. Eu falei logo a ele. E já corri pra lista de novo pra ver se eu conseguia outro apartamento o mais rápido possível. E eu tive muita sorte que eu consegui. Muita, muita, muita sorte mesmo. Eu consegui esse apartamento, que era no condomínio que eu já tava. Eu morava no terceiro andar e esse apartamento era no térreo, que é o que eu tô até hoje. E aí eu mudei assim, ó, consegui o apartamento, no outro dia eu assinei o contrato, li o contrato, peguei a chave, dei o calção e eu mudei com essa menina que eu morava. E aí mudamos para esse apartamento no térreo e foi assim, um sufoco do caramba, porque foi do dia pra noite. Na verdade eu cheguei em casa, era umas 6 horas, fiquei a noite toda até meia-noite, quase 1 hora, só descendo com as coisas e pra colocar no outro apartamento. Eu e ela, somente. Mas deu certo no final. Mas foi um trabalho, gente. Ave Maria, eu fiquei assim, parecia que eu tinha capinado o lote. Porque realmente deu um trabalho. Eu acho que eu desci umas 500 vezes nesse dia. Realmente foi muito cansativo. Mas era um cansativo que era assim, eu estava feliz porque eu tinha dado certo de novo, né? O terceiro apartamento, mas tinha dado certo. Eu tinha assinado o contrato. O apartamento era assim, muito, muito bonito. Tava tudo bem feito, tudo certinho. O acabamento dele tava ótimo, era no térreo. Tem um jardim ótimo na minha frente, então assim, era perfeito pra mim. Voltando pros móveis, como vocês lembram que eu disse antes, eu não tinha nenhum móvel, além das coisas do meu quarto, que também eu não tinha muitos móveis. E nesse meio tempo desses apartamentos, eu fui comprando algumas coisas pro meu quarto, que foi uma arara, né, de madeira que eu pedi pra fazer no marceneiro, que era linda, por sinal, eu amo ela. Eu a amo, no caso. Eu a amo, assim, é meu amor de paixão, porque ela é muito linda e fica muito linda no meu quarto. E aí eu pedi pra fazer, acho que deu uns
Ou foi 200 ou foi 250. Foi carinho, só que ela é bem grande, então valeu a pena. Depois eu mandei fazer minha escrivaninha, né, porque eu precisava do local, porque eu faço faculdade. Então eu precisava do local pra estudar, né, pra fazer minhas coisas. Pra comer também, né, porque eu não tinha mesa. Ainda não tenho mesa, na verdade. E aí eu precisava de local pra comer, pra estudar, e eu mandei fazer a escrivaninha, que já foi em outro lugar, em outro marceneiro. E aí foi 170 mais ou menos. Então aí você já vai botando, que eu gastei em média uns 500 reais. Só de coisas assim, pro meu quarto e tal, porque foi a arara, foi a escrivaninha, foi o meu fogão, né, 2 bocas. E aí isso já deu 500 reais, assim, fácil. Então você tem que ter em mente que você vai gastar bastante. E com coisas básicas, gente. Tudo que eu falei aqui são coisas básicas e necessárias para alguém viver. A escrivaninha nem tanto, e a arara também não. Mas assim, o fogão, uma geladeira, uma cama, os 3 itens básicos que você tem que ter na sua casa, porque senão você não vive. A geladeira eu tive muita sorte, que eu ganhei a geladeira da amiga da minha irmã. A Grícia, obrigada Grícia pela geladeira. Ela tava de mudança para outro apartamento, então ela tava mobiliando as coisas tudo novo, e ela me deu a geladeira antiga dela. E aí assim, foi bem na época que eu tava mudando pro apartamento que não era mobiliado, então assim, casou certinho. Então isso aí, ó, já foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque comprar uma geladeira, mesmo usada, é tipo uns 300, 400, 500 pra cima, gente. Uma geladeira usada não é mais que isso, não é menos que isso, não. Então assim, só a geladeira já ia me tirar uma grana muito, muito alta. Então, graças a Deus, eu tive sorte que eu consegui essa geladeira. Mas não é todo mundo que tem essa sorte. Então, você tem que colocar em mente que você vai ter que gastar com uma geladeira. Ou com frigobar, mas eu aconselho a comprar a geladeira porque a longo prazo a geladeira vai ser muito mais útil que um frigobar. Além de ser muito caro o frigobar, né, gente? Também não é um preço muito acessível. E aí eu me mudei para esse último apartamento, que é o que eu tô até hoje, assinei o contrato, tudo certinho, e aconteceu outro problema, que foi a menina que morava comigo, ela voltou também para a cidade dela, porque ela tava tendo alguns problemas de saúde mental, e ela precisou voltar para a cidade dela, né, gente? E eu não podia fazer nada, óbvio, né? Ela tinha o direito de voltar, então quem tinha assinado o contrato tinha sido eu, assinei no meu nome, óbvio, porque eu queria ter uma segurança, né? De caso não desse certo morar juntas, pelo menos eu ficaria no apartamento e a pessoa sairia. E eu faço isso até hoje, o contrato está no meu nome. Então, caso a pessoa que mora comigo hoje não dê certo, a gente briga ou algo aconteça, ela que vai ter que procurar outro apartamento e não eu, porque quem assinou o contrato fui eu. E aí, voltando para a menina que morava comigo, ela teve que ir embora e nesse meio tempo eu já postei na OLX de novo, procurando alguém pra morar. Apareceu muita gente, só que assim, você tem que pesquisar muito bem também a pessoa que vai morar com você, porque afinal ela vai morar dentro da sua casa, junto com você, pagando as coisas junto com você. Então tem que ser no mínimo uma pessoa responsável, que pague as coisas no dia, que não fique enrolando. Então assim, aqui eu tava morando, a gente já tinha alguns problemas por causa disso, porque ela atrasava muitos pagamentos, às vezes eu tinha que pagar algumas coisas que era pra ser junto e só eu pagava e ela me pagava depois em prestações. Quando ela foi embora, ela ainda tava me devendo dinheiro, então ela foi pagando. Enfim, você tem que ter noção que você tem que pesquisar muito bem com quem é que você vai morar. Conversei com algumas pessoas e tal e deu certo uma menina que ia morar comigo, que é a que mora comigo hoje. E tá dando super certo. A gente se dá muito bem e tal. E aí, vamos agora pra parte do dinheiro. Vamos lá. Quando eu saí de casa, eu saí com o salário do mês, ou seja, eu saí sem nada de móveis, sem nada, nem cama eu tinha, gente, pra vocês terem noção. O que me salvou mais uma vez foi a sorte que eu tive de ter uma sogra muito boa. Uma sogra muito boa, então assim, eu ganhei cama, colchão, ganhei travesseiro, ganhei tudo de cozinha que você possa imaginar, assim, de talher, copo, toalha, tudo, gente, tudo de cozinha que vocês possam imaginar eu ganhei. Então, assim, perfeita, né? Então, isso eu não tive que gastar. Então, cama, colchão, coisa de cozinha. O que eu gastei foi que eu comprei um conjunto de panelas. Isso foi já no primeiro apartamento, né? Porque... No primeiro não, no segundo.
porque eu não tinha nem panela, então eu comprei o conjunto de panelas que eu uso até hoje. Então o conjunto acho que foi 100 e alguma coisa, e deu super certo. Eu uso ele até hoje, é perfeito. Então, por isso que eu volto a falar, gente, que a minha experiência é muito particular, porque eu tive muita sorte em muitos aspectos. Eu aconselho a vocês irem quando vocês estiverem mais de boa. Vão comprando os materiais, os móveis, enquanto vocês ainda moram com o pai de vocês, porque vocês não precisam pagar luz, não precisam pagar água, não precisam pagar internet, não precisam pagar aluguel. Então vai sobrando mais dinheiro e é muito mais fácil de você mudar quando você já tem todos os móveis. Aos poucos a gente vai mobiliando, comprando as coisas que seriam desnecessárias, porque aí você consegue viver tranquilamente sem uma mesa, sem um sofá. Então assim, os itens primordiais e indispensáveis que você tem que ter, é o que eu falo, é um colchão para dormir, um fogão baratinho, eu comprei ele de 2 bocas, que foi 100 e pouco, já falei que ele dava super certo, até um tempo atrás eu tava usando ele e ele tá super pegando de boa. E uma geladeira. Agora eu vou detalhar os meus gastos. Como eu tinha falado antes, eu ganho R$ 1.100. Com os descontos dos impostos, fica R$ 1.045, R$ 1.050, mais ou menos isso. Não tô lembrando exatamente de quanto é. E aí, hoje, de aluguel, eu pago 360, porque é 780, e aí dividido entre 2 pessoas, fica 360. Isso, eu moro em um condomínio fechado, onde a gente tem quadra, onde a gente tem várias coisas lá para lazer, tem garagem, é no térreo, então assim, é um apartamento muito bom, tem 2 quartos, então é algo razoavelmente bem, eu vivo muito bem com isso. O segundo é a luz, que eu pago R$ 65, em média, tá, gente? Porque nem sempre vem tudo certinho. É 100 e alguma coisa que vem 120, 130. Eu coloquei aqui uma média do que eu pago, que é mais ou menos isso, R$ 65. De internet eu pago R$ 35, é R$ 69,90, dividido por 2 dá mais ou menos 34 e alguma coisa. E aí eu arredondei e dá R$ 35. Da água é a mesma coisa, normalmente vem esse preço, vem 60, 70 e aí dividido por 2 dá mais ou menos 35. A alimentação é uma coisa muito variável, gente, muito variável. Meu mês, assim, às vezes eu não compro nada no mês e às vezes eu tenho que comprar tudo. Esse mês mesmo, eu nem fiz compra conjunta com a minha amiga, que é a menina que mora comigo, porque a gente já tinha tudo, que a gente já tinha comprado no outro mês. E aí, esse mês eu não precisei gastar comprando nada conjunto com ela. Ou seja, eu só comprei o que eu queria consumir e ela só comprou o que ela queria consumir. Que são coisas mais supérfluas, vamos dizer assim. Tipo iogurte, refrigerante, um pão, essas coisas a gente compra separado. E aí ela comprou dela, eu comprei o meu. Então, assim, esse mês eu acho que eu gastei R$ 60 de alimentação, mais ou menos. Vamos colocar aí, R$ 60. E normalmente é esse preço. Quando é compra individual. Quando é compra conjunta, e juntando com a individual, vai entre 100 a 150. Só que, como eu disse, é muito variável. Então, assim, vai depender muito do mês. Só que eu coloquei uma média aí de 100 e 150. Tudo isso juntando dá R$ 645. R$ 645. Sobra no mês, para mim gastar com outras coisas, R$ 400. Sendo que eu não coloquei os gastos variáveis, né? Os gastos que não são fixos. Tem o gato, né? Porque eu também tenho um gato, adotei em maio, um gatinho. Então eu tenho que colocar ele nos meus gastos, óbvio. Porque ele faz parte da minha vida, é como se fosse meu filho. Então eu tenho que alimentar, gastar com sachê, com coleira, com remédio para pulga, veterinário, essas coisas. E eu também coloquei aqui guardar dinheiro. Por quê? Porque é muito bom você ter um dinheiro guardado. Tanto pra você, se tiver alguma emergência, quanto pra você realmente guardar dinheiro e juntar pra alguma coisa que você quer comprar. Chega, eu tô ficando rouca de tanto que eu tô falando. Juntando tudo isso, são esses os meus gastos mensais. E ainda tem outra coisa que eu quase esqueci de falar. Eu não tenho gasto com almoço. Por quê? Porque eu passo o final de semana na casa do meu namorado e minha sogra cozinha. Então, assim, ela faz marmita pra mim da semana. Então, assim, eu não gasto com almoço. E graças a Deus eu tenho essa sorte de ter minha sogra que cozinha muito bem, maravilhosamente bem. Beijo, sogra. Então é isso, gente. Acho que eu respondi todas as dúvidas, ou pelo menos tentei responder, né? As dúvidas que eu vejo que são mais frequentes. Se você ainda tem alguma dúvida sobre como é morar sozinho, algum gasto que eu não falei, talvez eu tenha esquecido, deixa aí nos comentários. Deixa um like também, né, pra me ajudar e pra eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo.
E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.